Aleluia. Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. O nosso coração anseia pela Tua presença. Assim como a corça suspira pelas águas, Senhor, por Ti suspira minha alma. Nós não estamos aqui por causa do ajuntamento de pessoas, nós estamos aqui por causa da pessoa, Jesus Cristo. Nós estamos aqui por Ti, nós Te pedimos que o Senhor brilhe a Tua luz sobre nós. Olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Sim, Senhor, nós buscaremos a Tua presença. Senhor, nós dizemos que existe um anseio, que existe um desejo. Pai, existe até um desespero, nós queremos mais, nós queremos mais. Nós não queremos uma vida cristã vazia. Senhor, nós não queremos a frieza, a apostasia, não. Nós Te queremos, Jesus, nós Te desejamos. O Senhor continua andando por toda parte, fazendo bem. Ah, Jesus Cristo, passeia no nosso meio essa noite. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus, 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 Jesus. Ele é o Rei da Glória. Rei da Glória, brilha aqui, que a Tua glória brilhe. Incendeia nosso coração, Jesus. Incendeia nosso coração, gera em nós expectativa, gera em nós mais fome, gera em nós mais sede. Aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, venha. Ah, venha e eu lhe darei das águas da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, que fluam os rios de Deus aqui. E por onde o rio passa, o rio transforma. Ah, onde existe morte, por onde o rio passa, o rio traz vida. Por onde o rio passa, tudo transforma. Que venha o rio de Deus sobre nós essa noite. Te desejamos, Jesus. Te desejamos, Te queremos. Incendeia corações aqui, Senhor. Tira a frieza. Ah, Pai, muitas vezes os afazeres desse mundo, as preocupações desse mundo, as coisas do dia a dia nos afastam de Ti. Nós dizemos que queremos estar mais perto, Jesus. Nós queremos estar mais perto, Pai. Nós queremos estar mais perto. Reclinar a cabeça no Teu peito, ouvir as batidas do Teu coração. Ouvir a Tua voz falando ao nosso ouvido, trazendo direção para esses dias. Atrai-nos a Ti, Deus, atrai-nos a Ti, atrai-nos a Ti, atrai essa igreja a Ti. Nós só estamos reunidos por uma causa. Ah, Jesus, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo é Teu, Jesus. Ah, convém que o Senhor cresça. Convém que o Senhor cresça, cresça em nós. E que nós diminuamos, Jesus. Nós Te exaltamos essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Você pode abraçar alguém que está do teu lado e dizer assim: é tão bom estar na presença de Jesus junto com você. Diga assim para ele também, diga: é tão bom adorar Jesus junto com você. Fala assim: você canta tão bem. Pode dizer assim: eu estava só reparando quando você estava cantando e vendo como é lindo a tua voz. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu posso dizer que, mesmo antes da palavra, eu já fui muito abençoado com esse culto. Você já foi também? Já pôde sentir a presença de Deus?
É muito bom, queridos, quando existe um direcionamento como igreja e a igreja começa a buscar a Deus. A gente sabe que vocês estão num processo de busca, que o desejo hoje é realmente de um culto de presença, de milagres. E deixa eu te dizer, todas as vezes que nós nos inclinamos para buscar a Deus, a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, recebem das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, do Espírito. Eu fico muito feliz em estar aqui essa noite, fico muito feliz em ver essa igreja com tanta presença, essa igreja assim tão bonita, é tão lindo ver vocês aqui de cima, essa igreja que nos inspira tanto, e é lindo ver o que Deus está fazendo aqui em Cascavel. Quando o Senhor trouxe a palavra, e eu pude ver bem que vocês estavam nesse momento, né, onde parecia que a semente ela estava ali eclodindo. É interessante, quando nós voltamos e pensamos na palavra, precisa a casca da semente, né? Ela precisa quebrar. Então também mostra um outro lugar, que Deus abençoe, porque esse lugar que já está quase ficando pequeno, que Deus possa avançar, que Deus possa prosperar essa obra, que Deus possa fazer coisas grandes. Esse é o desejo do nosso coração. A igreja continua avançando, né? O inferno não pode parar a igreja do Senhor. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui, é lindo ver o que Deus tem feito. E também, queridos, nós queremos contar como testemunho. Estamos vivendo milagres lá em Guarapuava, Deus tem feito algo novo na nossa cidade. É lógico, como vocês, depois de uma pandemia, de momentos tão difíceis, nós percebemos hoje que tem um novo sopro, tem algo maravilhoso acontecendo na nossa cidade. Estamos lá, comemoramos 30 anos da igreja. Estamos num novo templo, a igreja também com muita presença de Deus. E sabe, eu creio em avivamento, mas eu creio em avivamento que antes se levantava um homem e às vezes o avivamento ele estava em torno daquele homem. E aí depois, muitas vezes, se esse homem falhava, errava, aí o avivamento parece que ele passava. Eu creio que o avivamento dos últimos dias, ele não será por causa de um homem, por causa de uma pessoa. Eu creio no avivamento dos últimos dias com igrejas locais avivadas. Sabe, porque quando uma igreja está avivada, toda uma cidade é incendiada. O que eu fico feliz é que lá em Guarapuava nós temos igrejas fortes que estão avivadas, cheias do Espírito Santo. E com isso nós vamos ganhar nossa cidade para Jesus. Mas aqui também em Cascavel, eu vejo nessa igreja, uma igreja forte, cheia do fogo de Deus, cheia da presença, que junto com outras igrejas aqui em Cascavel, também ganharão Cascavel para o Senhor Jesus. Tem fogo lá em Guarapuava, tem fogo em Cascavel, tem fogo em Londrina e daqui a pouco esse estado inteiro está tomado pelo fogo do Senhor Jesus e pelo avivamento. É isso que nós queremos. Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6. Essa noite nós vamos falar sobre milagres. Nós cremos em milagres. E deixa eu dizer, eu não creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus é milagre. São coisas diferentes. Agora, milagre, querido, é algo que muitas vezes causa uma confusão na cabeça da gente. Sabe por quê? Porque a cabeça do homem, ela não consegue entender como Deus opera. A Bíblia diz que o vento, esse mover do Espírito, ele sopra para onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A verdade é que nós somos guiados pelo vento, sabemos que ele está nos levando, mas muitas vezes, quantos já perceberam que a nossa mente não consegue compreender o agir de Deus? A Bíblia diz que o homem não consegue, ele não consegue entender como que os ossos se formam lá no ventre de uma mulher que está grávida. E dessa forma nós não conseguimos compreender o agir de Deus. E milagres é uma das coisas que realmente nós não conseguimos compreender. Porque em determinados momentos da nossa vida nós vivemos milagres, em determinados momentos das nossas vidas, mesmo utilizando as mesmas coisas, da mesma oração, às vezes não provamos de milagres. Mas a verdade é que mesmo acontecendo ou não acontecendo milagres, nós precisamos ter uma postura com relação a Jesus. E isso é muito importante. Sabe, queridos, a Bíblia diz em Marcos capítulo 6 que Jesus ele chega na sua cidade, ele chega em Nazaré, ele está entre os seus. E o desejo de Jesus ali era operar milagres, mas algo aconteceu e ele não pôde operar milagres naquele lugar. Vamos ler o texto. A Bíblia diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade.
acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Repita comigo, admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E aí diz, e ficavam escandalizados por causa dele. Repita comigo, escandalizados. Versículo 4, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, e entre os seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados com a incredulidade deles. Repita comigo, admirado. Queridos, aqui nós temos algumas palavras que elas são bem importantes no texto. Primeiro mostra que Jesus chega entre os seus. Jesus entra na sua cidade, no seu vilarejo. Jesus já estava sendo reconhecido, Jesus já tinha operado muitos milagres, mas agora ele chega entre os seus. E sabe, parece que muitas vezes dentro da nossa casa, viver as coisas do reino e milagres parece que é mais difícil. Alguém já teve esse sentimento? Alguém já passou por isso? Sabe, porque às vezes a gente vê as coisas acontecendo fora, você diz, mas parece que quando eu estou entre os meus, parece que é mais difícil. A verdade é que Jesus, ele queria fazer algo entre os seus. Mas sabe, queridos, milagres, ele está muito relacionado com a expectativa que nós estamos com relação ao agir de Deus. A Bíblia diz que quando eles começaram a ouvir o ensino do Senhor Jesus, a Bíblia diz que isso foi bom para eles. Eles ficaram admirados. E a admiração é algo muito importante. É muito importante quando você está do lado de alguém e você admira aquela pessoa. Deixa eu te dizer, uma das coisas mais importantes dentro de um casamento é a admiração. Isso é muito importante. Sabe, a verdade é que dentro do casamento a gente começa a conviver e automaticamente, se tem alguém que mais conhece os meus erros, é a minha esposa. E se tem alguém que mais conhece os erros dela, sou eu. Mas mesmo conhecendo os erros, conhecendo as dificuldades, se tem uma coisa que a gente nunca pode perder pelo cônjuge, é a admiração. Porque mesmo tendo falhas, mesmo tendo erros, a gente sempre precisa olhar para as coisas boas, para aquelas coisas que fizeram com que a gente se apaixonasse, para aquelas coisas que fizeram com que a gente se unisse, com que cada um decidisse deixar a casa dos pais. E vamos ser bem sinceros, casamento é uma coisa meio doida, porque a pessoa está bem lá na casa do pai, o pai muitas vezes já dá uma condição tão boa para aquela filha, de repente a filha larga porque encontra alguém, ela larga da casa do pai, o homem larga lá da casa dos pais, e a gente vai morar num lugar que geralmente a gente não tem nada. Começo de casamento não é assim? Eu lembro que no começo do nosso casamento, o meu rack era uma cadeira de madeira, mas a gente agradecia a Deus porque tinha uma TV. Então assim, mas na casa do meu pai era diferente. Mas existe algo que a gente encontra um no outro e a gente começa a passar por todas as coisas, não é assim? E é tão gostoso quando no casamento a gente vai vencendo junto e conquistando junto. A verdade, queridos, é que é muito importante essa admiração. E aí presta atenção, quando Jesus começou a ensinar, eles até ficaram admirados. Mas quando eles olharam quem ele era, e eles começaram a falar, opa, pera lá, da onde que vem esse ensino? Da onde que vem esse poder? Ele não é Jesus, o filho de José, ele não é o carpinteiro? Eu imagino que tinha gente ali que talvez, brincou com Jesus na adolescência. A Bíblia só fala do que Jesus fez a partir dos 30 anos, mas você concorda que ele estava entre os seus? Então tinha gente que dizia assim, mas como que esse cara está falando desse jeito? Pois eu cresci com ele, nós andávamos aqui na rua, jogava bola junto. Eu imagino que foi essa surpresa que eles ficaram, só que aí infelizmente a admiração deixa o lugar e é algo bom, e a Bíblia diz que eles começaram a se escandalizar.
por causa de agora a admiração se transforma em um escândalo, eles começaram a perguntar, mas não é o filho de Maria? Nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos as suas irmãs, e aí a verdade é que, preste atenção, mesmo Jesus querendo fazer tudo ali, mesmo Jesus querendo operar milagres ali, porque eles não estavam com o coração correto, com a expectativa correta. É muito forte o que diz o texto. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Querido, você tem noção que aquele que tem todo o poder, o mundo todo está nas mãos dele. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder para libertar o cativo. Mas quando ele chega entre os seus, por causa da maneira como ele foi recebido, a Bíblia deixa bem claro que ali ele não pôde operar milagres. E aí, aqueles que antes estavam admirados, é interessante que a Bíblia usa o mesmo texto e diz que Jesus ficou admirado com o tamanho da incredulidade deles. Só que ali, Jesus não pôde operar milagres. Por quê? Porque reduziram o Rei dos Reis a um filho de carpinteiro. Sabe, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós sempre teremos a tentação de viver uma vida natural. E Deus, Ele não quer que vivamos uma vida natural. Como que as pessoas olharam para Jesus? Como um Deus natural, como um homem natural, que cresceu entre eles, que tinha uma profissão, ou seja, eles olharam para o dia a dia de Jesus como homem. Mas porque olharam para o dia a dia de Jesus como homem, eles perderam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que estava ali com eles. Eu não sei se você já passou por experiências assim, sabe? Quando a pessoa, e a gente tem um ditado, né, que fala assim, quando quer fazer o padre, ensinar o padre a rezar a missa. Eu já passei por uma situação assim, que uma vez eu falei assim, eu fiquei tão admirado com aquilo, mas eu lembro uma vez que eu estava com um pastor. Esse pastor morava em Portugal há mais de 20 anos. Sabe quando a pessoa está falando algo, mas na verdade ela não tem noção do que ela está falando? Ela está falando besteira, mas ela quer ensinar a outra pessoa, mesmo falando besteira, não sei se você já passou por isso, né? E aí eu lembro que eu estava com esse pastor, e nós levamos esse pastor para almoçar na casa de um dos irmãos lá da igreja. E o irmão da igreja tinha ficado 2, 3 dias em Portugal. E quando nós estávamos à mesa, o irmão que ficou 2, 3 dias em Portugal, ele começou a falar de Portugal. E o quanto que Portugal era ruim, que Portugal era isso, que Portugal era aquilo. E o pastor que estava do outro lado da mesa ouvindo, o cara faz 20 anos que mora em Portugal. E ele ouvindo, e ele falava assim, não é bem assim. E o irmão afirmando, não, mas eu estive lá, é lógico que é assim. E eu fiquei naquela situação, falei, será que eu conto? Que o cara está falando com uma pessoa que faz 20 anos que mora em Portugal, e ele que foi 3 dias está querendo convencer. E aí, gente, mas a humildade daquele pastor foi algo tão lindo que eu falei assim, não vou contar. E aí ele ficou ouvindo o cara falando tanto em Portugal, e às vezes ele interrompia e dizia, eu acho que isso não é bem assim. Eu falei, meu Deus, que dó do irmão. Né? Que dó. Né? Quis falar tanto e que dó que deu. Né? Imagino quando o pastor foi pregar na igreja e foi apresentado, esse pastor mora em Portugal. Imagino como é que ele ficou no culto. Mas aí vocês vejam, às vezes tem essa pessoa que acha que sabe demais e na verdade não sabe nada. Eu imagino o cara chegando para Jesus e falou, eu te conheço, eu sei, você é o carpinteiro, não é? E Jesus, certo, olhando para ele, sabe nada, inocente. Não sou o carpinteiro. Só que a maneira como ele foi recebido determinou a ação dele. E isso é muito importante. Nós temos outros textos que mostram o inverso disso. A Bíblia fala que tinha uma multidão cercando Jesus. Mas teve uma mulher que ela decidiu no seu coração. Ela falou, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Você conhece o texto? A Bíblia diz que essa mulher, ela foi até ele, conseguiu vencer a multidão e somente tocou nas vestes de Jesus. Ela tinha uma enfermidade que há 12 anos governava sobre ela, fazia ela sofrer, ela tinha uma hemorragia, mas quando ela toca nas vestes do Senhor Jesus, é muito interessante o texto, porque mesmo tendo uma multidão cercando Jesus, Jesus fala, opa, quem me tocou?
Os discípulos quase deram risada. Jesus falou: Jesus, tem uma multidão que está te tocando. Mas teve um toque que foi diferente. Teve um toque que foi com fé. Teve um toque que não estava questionando Deus. Teve um toque que não estava reduzindo Deus a homem. Teve um toque que estava colocando Deus no seu devido lugar, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que quando ela tocou com esse coração, Jesus disse: de mim saiu o poder. Você tem noção que nós temos, através da nossa fé, essa condição de atrair o poder de Deus? Mas infelizmente o inverso também é verdadeiro. A Bíblia diz que a nossa incredulidade faz com que esse Deus que tenha todo esse poder decida não se manifestar. O texto disse ali, ele não pôde fazer muitos milagres. Graças a Deus que esse capítulo não termina assim, porque senão teria sido muito feio. Se você for ver, ele continua. Sabe por quê? Porque Deus ele vai realizar a sua obra. O que é ruim somente esse texto é saber que entre os seus, Jesus não pôde fazer aquilo que ele queria. Mas a obra do Senhor vai continuar. O Senhor pode ter corações incrédulos, mas Ele também tem corações que estão sedentos, que estão cheios de fé. E a obra vai continuar. Deixa eu te dizer, meu irmão, a obra sempre vai continuar. O propósito de Deus vai se cumprir. Sabe qual tem sido a minha oração? Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai operar, eu sei que Deus faz milagres, mas eu sempre oro e digo: Deus, não permita que o meu coração vá para um lugar de incredulidade ou de revolta, ao ponto que eu não participe mais daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te dizer, Deus sempre está fazendo. A questão é se Ele está fazendo comigo ou semigo. Mas Ele sempre está fazendo. E quando a gente fala sobre milagres, então, queridos, isso é mais difícil de entender. Porque também tem momentos que Deus permite que os milagres aconteçam de uma determinada forma. Em outros momentos, os milagres acontecem de uma outra forma. E deixa eu te dizer, em outros momentos, às vezes não acontece. E é exatamente a gente não entender essa dinâmica que às vezes faz com que a incredulidade entre no coração. E aí a gente trava o agir de Deus sobre nossas vidas. Eu vou dar alguns exemplos de milagres para que a gente possa compreender um pouquinho mais como Deus age. Vamos lá para o Velho Testamento. Teve momentos que Deus pegou e falou assim para Moisés: clama e diz: Deus, os egípcios estão vindo, nós estamos com o mar na frente. É interessante a resposta de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Deus disse: por que você clama para mim? A gente vai clamar para quem? Quando eu leio a Bíblia, eu penso dessa forma. Falo: mas como assim? Se não tiver que clamar para Deus, vai clamar para quem? Ô faraó, dá um jeito no mar aí. Não tinha como, mas na verdade é que Deus já tinha dado uma instrução para Moisés. Deus falou para Moisés: eu vou te dar um cajado, e com esse cajado você vai operar os sinais. Mas aí Moisés pega e clama, e Deus diz: por que você clama? Somente marche. Tem momentos que para o milagre ser destravado na nossa vida, eu preciso somente dar um passo. E esse é o primeiro passo, o passo de fé. Nós precisamos dar o passo em direção ao milagre. Por quê? Porque Deus já nos deu uma palavra. Agora preste atenção, quando esse mesmo povo chega diante do Jordão, a Bíblia diz que o milagre foi um pouquinho diferente. Em Moisés, ele precisava somente avançar. E o mar se abriu. Agora, quando eles chegam no Jordão, eu imagino que eles tinham a mesma visão de que o milagre ia acontecer. E aí Deus até fala mais ou menos a mesma coisa, diz assim: peguem os sacerdotes e pisem na água. Só que você perceba que quando pisou na água, o Jordão não se abriu igual o Mar Vermelho. A Bíblia nos mostra que Deus estancou as águas do Jordão. Vocês percebem que tem uma dinâmica diferente do milagre aqui? Mas se a gente achar que milagre vai ser sempre da mesma forma, a primeira vez que eles pisaram no Jordão, falavam: não deu certo. Deus esqueceu de nós. E na verdade, 30 quilômetros acima, mais ou menos, os estudiosos dizem, foi quando Deus pegou e estancou as águas. Até as águas baixarem foi um processo. Eles passam pelo Mar Vermelho sem molhar o pé. Mas o Jordão precisou esperar baixar as águas. E é um processo diferente. Mas concordam que é milagre igual? Mas às vezes o processo é diferente. Tem milagres que simplesmente Deus faz.
E Deus não precisa da nossa participação. Não importa como estamos, às vezes a gente está até sem fé. Vem uma pessoa, ora e a gente recebe milagre. Já aconteceu com você? Tem coisa que você diz, mas eu não acreditava que ia acontecer. E sabe o que é pior? Aconteceu. Não, melhor, aconteceu. Então assim, a gente às vezes não entende a dinâmica. E deixa eu te dizer, fé não é de acordo com a nossa cabeça. Não é de acordo com a nossa mente. A pior coisa, queridos, é a gente tentar colocar milagres e o Deus de milagres dentro de uma caixinha chamada mentalidade humana. Não vai dar certo. É diferente. O agir de Deus é diferente. Então tem momentos que Deus simplesmente faz o milagre e não depende de ninguém. Tem momentos que, por exemplo, Jesus ele vai fazer um milagre e ali tem um ensino especial de momentos que Deus mostra que o homem vai ser participante do milagre. A Bíblia diz que Jesus está orando com um cego e ele cospe no chão. Gente, a nossa mentalidade, para entender isso, por que que Jesus precisou cuspir no chão? Para fazer lodo, né? Com o pó, para daí aplicar no olho do cego, para daí o cego ser curado. Gente, a nossa cabeça não entende isso. Tem gente que não ia nem deixar. Ei, vai cuspir agora, vai aplicar aqui, que não. Prefiro uma Mary Kay, ou aplicou outra coisa no meu olho, e não cuspe santo. Mas a Bíblia diz que foi assim. Jesus pegou e aplicou no olho do cego. Aquele cuspe junto com terra. E a Bíblia diz que o cego foi curado. Quando você olha para esse texto, você não entende. Mas sabe, tem momentos que Deus simplesmente faz o milagre, Ele faz porque Ele é um Deus de milagres. Tem momentos que Ele permite a participação do homem. Qual é o símbolo aqui? A Bíblia diz que tudo que sai da boca de Deus tem vida. O mundo, a terra era sem forma e vazia. De repente as palavras criadoras de Deus começaram. Haja luz, houve luz. Guarde isso, tudo que sai da boca de Deus tem poder para curar. Tudo que sai da boca de Deus tem poder para criar. Tudo que sai da boca de Deus tem poder. Tudo que sai da boca de Deus tem poder. E a Bíblia diz que, por um outro lado, o homem, o que é o homem? O homem é o pó da terra. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Jesus, quando algo sai da boca dele, aquilo ali tem o poder para criar. E isso se mistura com o pó, se mistura com o homem. Deus estava dizendo, eu estou aqui exercendo o meu ministério, mas a partir de agora, algo sairá da minha boca, e eu vou levantar pessoas, homens, que são somente o pó, mas eles imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Eles farão obras maiores do que as obras que eu fiz. É essa junção da palavra criativa de Deus comigo e com você, que nós somos o pó. A verdade, nós não temos o poder, nós somos pó, mas nós temos uma palavra, e é essa palavra misturada com o nosso pó que vai ser aplicada nos olhos do cego, e eles começarão a enxergar coisas novas. Sabe, eu sou pó e você é pó, mas com o cuspe de Jesus a dupla fica perfeita. Amém? Por isso a gente não precisa se achar. Se Deus se move através de mim e de você, a verdade é por causa daquilo que sai da boca dele. É por causa da palavra que saiu da boca dele, e não por causa de nós. Sabe, Jesus ficou admirado com a incredulidade, mas a Bíblia diz, finalzinho do versículo 6, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando e chamando os 12 para junto de si. Enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Versículo 8. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Repita comigo, bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem uma túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. E se em algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram. Veja a diferença desse versículo para o último versículo que a gente tinha acabado de ler. Jesus admirado com a incredulidade. Agora veja a diferença do versículo 12. Eles saíram, pregaram ao povo para que se arrependesse
expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Entre os seus, Jesus não pôde fazer. Mas depois Jesus chama os 12 e diz assim: eu preciso enviá-los. E eu vou enviar vocês de 2 em 2. Não se preocupem, é interessante porque primeiro Jesus está dizendo assim, ó, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados com o pão. E gente, isso também é difícil de entender. Eles iam de vilarejo até outro vilarejo, sempre andando. Não tinha panificadora, McDonald's, não tinha nada no caminho para eles comerem. Então, o que era muito natural em uma viagem? Eles precisavam levar pão, mantimento. Isso era natural. Do mesmo jeito que era natural eles levarem um saco de viagem. E isso era extremamente importante. Eles andando no meio do deserto, com muito frio, às vezes não daria nem tempo de chegar de um povoado a outro. E era muito natural. Precisava andar o dia inteiro. Não era como nós hoje. E a Bíblia diz, não leve também dinheiro em seu cinto. São coisas naturais, o dinheiro, onde dormir e o pão de cada dia. E Jesus estava dizendo, se vocês querem ser usados, parem de ficar se preocupando com as coisas naturais. Eu tenho certeza que Deus deu pão para eles. Eu tenho certeza que Deus deu lugar para eles dormirem. Eu tenho certeza que Jesus durante seu ministério mostrou de onde viria o dinheiro. Quando precisava pagar, Jesus diz, vai lá, pega o peixe, e o dinheiro estava na boca do peixe. Mas Deus, o que estava trabalhando com os discípulos? O que vocês querem? Vocês querem ter uma vida sobrenatural ou vocês querem ter uma vida natural? Levar o dinheiro, levar o saco de dormir e levar o pão. Com isso, eles já tinham a provisão e eles não necessariamente precisavam de milagre. Deus está dizendo, eu estou enviando vocês e vocês viverão um dia a dia de milagres. O pão vai vir por causa do milagre. O lugar onde dormir vai vir por causa do milagre. Sabe, tudo é milagre. Quando a gente começa a olhar assim as nossas vidas, meus irmãos, a nossa vida muda. Deixa eu te dizer, o pão de cada dia que você está ali todos os dias se alimentando disso, isso não é natural, é Deus que está te dando. O seu lugar de dormir, aonde você está, isso não é natural, isso é milagre, o Senhor está te dando, sabe, nós precisamos entender que tudo à nossa volta é milagre, sabe, o reino espiritual governa sobre o reino natural, sabe, tem tanta gente que está tão preocupada com provisão, tem tanta gente que está tão preocupada com as coisas do dia a dia, depois dessa pandemia nós ficamos tão impactados, tão preocupados, Deus está dizendo, não se preocupe com o pão, não se preocupe com o saco de viagem, não se preocupe com dinheiro no seu cinto, porque é o milagre que vai trazer isso para você. Milagre. E às vezes tem tantos crentes que estão distraídos com as coisas do dia a dia. Não se preocupam mais em fazer a obra, sabe por quê? Porque o dia a dia é só correr atrás de pão. Tem alguns que já venceram isso. Diz, pastor, eu já tenho pão de sobra. Mas continua correndo só atrás do dinheiro. Eu só quero multiplicar e encher de dinheiro os meus cintos. Deus está dizendo para nós hoje, não se preocupe com o pão. O saco de viagem fala da nossa moradia. Não se preocupe com tudo isso. Sou eu que vou fazer vocês descansarem. E não se preocupe com dinheiro no cinto. Sabe, eu tenho percebido uma igreja que tem estado tão distraída por causa das crises que estamos vivendo. E às vezes o que toma a nossa energia é só essa corrida atrás do recurso. A gente passa horas e horas do nosso dia somente correndo, porque eu preciso do dinheiro, E deixa eu te dizer, o dinheiro pode vir. Pode vir com a força do teu próprio braço, mas também pode vir por milagre. Eu já provei de muitos momentos da minha vida, onde eu tinha o pão de uma forma natural, resultado do meu trabalho. Mas deixa eu dizer, os dias que são inesquecíveis para mim, foram os dias que o pão veio, e eu sabia que era Deus que estava trazendo. E eu lembro desse milagre até hoje. Logo no começo do ministério, eu lembro que eu tinha uma empresa, sou formado em administração. Na época também trabalhava numa corretora de seguros. Eu era o 30º melhor vendedor de seguro de vida do Brasil. E de repente Deus mandou largar tudo. E eu vim para a igreja. E na época a igreja conseguia pagar meio salário mínimo para que nós pudéssemos viver. E era difícil viver com meio salário mínimo. Eu lembro na época era R$90 quando a gente veio. E era muito difícil. E eu lembro de dias que nós precisávamos fazer reunião e
E eu falava assim, meu Deus do céu, cortaram a luz. E como que de repente eu vou fazer uma reunião hoje? E eu lembro de um dia muito específico que a verdade é que nossa geladeira estava vazia. Sabe quando você abre a geladeira faz eco? Né? Se você falar qualquer coisa, ela vai ficar... Sabe aquele momento que até o sal da casa acaba? Sabe aquele momento que você já fez todos os omeletes gourmets possíveis? Não é assim? Acho que testificou para alguém aí, meu irmão. Sabe o que é omelete gourmet? Você abre a geladeira e diz assim, meu Deus, hoje eu tenho mostarda, tenho ketchup, tem isso que joga tudo, faz omelete e come. Sabe quando já tinha acabado tudo? Eu lembro que a Vivi comentou comigo, falou, amor, temos que fazer para depois. Eu falei, Jesus querido. Mas eu lembro que naquele dia que não tinha mais nada o que fazer, no final da tarde, chegou uma Kombi de um supermercado na nossa casa. E eu lembro que quando eu fui receber o motorista, ele perguntou assim, aqui é a rua tal, o endereço tal. Eu falei, é aqui. Ele falou, tem uma compra para entregar para vocês. Eu morrendo de vontade de descer a compra, mas não podia dizer para ele que tinha sido eu que tinha comprado. E eu falei assim, cara, acho que não é aqui. Ele falou, não é aqui. Eu falei, não é aqui, eu não comprei. E ele dizia assim, não é aqui. E eu falei pela segunda vez, cara, não é aqui, eu não comprei, eu não fui no mercado. Ele disse, o endereço é esse, o número é esse, eu vou deixar a compra aqui. Eu falei, então tá bom, Jesus. Gente, pense uma compra que tinha Danoninho, tinha Yakult. Pense uma compra que tinha muito mais que o pão, tinha tudo. Eu não sei qual foi o anjo que foi lá no Super Baratão, no Super Pão, que é o nome do mercado. Mas eu sei que Jesus mandou o pão na porta da minha casa, porque Ele não desampara os seus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia. E eu vim aqui te dizer essa noite, o teu dia a dia pode ser um dia a dia de milagres. O teu pão pode vir por milagres. Sabe, a tua casa, os teus sonhos, o teu conforto pode vir por milagre. Não se preocupe com o dinheiro. Se preocupe em estar cumprindo o teu trabalho dia após dia. E dentro da bênção que Deus vai estar te dando, o dinheiro na hora certa virá. Sabe, o lugar onde foi declarado Jeová Jiré, foi no monte do Senhor, quando o sacrifício de Isaac estava para ser feito. Onde está o cordeiro? Deus proverá, Jeová Jiré, um cordeiro para si. Será que você pode, a partir dessa noite, parar de se distrair tanto com coisas naturais, com o dinheiro, com o conforto, e você dizer assim, eu quero que Deus comece a me usar como um discípulo dele. Eu não serei tentado a continuar vivendo uma vida natural. Eu quero fugir dessa tentação, eu posso viver uma vida sobrenatural. Isso eram as coisas que eles não deviam levar, mas tinha uma que eles deviam levar. Jesus disse para eles, leve, né? Estas foram as instruções, versículo 8, não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Para você entender, o bordão era um cajado, né? Uma vara, um pedaço de madeira. Jesus disse, o que vocês precisam levar é um cajado. Não estou dizendo para o irmão amanhã de manhã já ir no terreno, cortar um pedaço de árvore e ir para o trabalho com né, um cajado na mão e dizer, não, eu quero ver uma vida sobrenatural e Deus mandou andar com um cajado na mão. Qual era o símbolo do andar com o cajado na mão? É interessante que em Êxodo capítulo 4, quando Deus aparece para Moisés e diz para Moisés que ele precisa ir lá diante de Faraó e libertar o povo, Moisés ele faz uma pergunta, ele diz, Deus, e se não crerem? A verdade é que o coração de Moisés é que estava incrédulo. Não foi assim? Quem não estava crendo na verdade? Ele mesmo. Mas o Senhor está trabalhando o quê? Incredulidade. Mas a pergunta de Moisés foi terceirizada. Ele não chegou para Jesus, para Deus e disse assim, e se eu não crer? Ele disse, mas se o povo? Sabe quando a gente faz isso? Ah, mas tem alguém falando por aí. E na verdade era o coração dele. E até quando ele coloca a mão, mostra o estado do seu coração. Quando ele coloca a mão fica leprosa, símbolo de pecado, de incredulidade.
Quando ele tira a mão, Deus depois diz, coloca de novo, agora eu vou curar seu coração, porque não tem como você fazer a obra sem o coração curado. Mas a verdade é que Moisés estava incrédulo. E aí, Deus diz para ele, quando ele pergunta, o que se não acreditarem em mim? Deus diz, o que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado, eu tenho um bordão, eu tenho uma vara em minha mão. Deus diz para ele, então, solta a vara no chão. Queridos, aqui ele estava trabalhando a fé de Moisés. Solta a vara. Você conhece o texto, o que que a vara virou? Uma cobra. Beleza, soltar a vara, soltar o bordão, eu não preciso de fé para soltar. Isso é a coisa mais fácil. Mas depois que ela virou cobra, Deus falou assim, agora pega a vara. Tinha gente que se soltasse, virasse uma cobra, já saía da presença de Deus uns 5 quilômetros de distância já. Mas a verdade é que Deus estava trabalhando fé, tirando a incredulidade, colocando fé no coração de Moisés. Tem momentos, queridos, que a gente precisa desse ajuste, onde Deus trabalha o nosso coração. Em quantos momentos os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, aumenta a nossa fé. Sabe, o poder ele está disponível para todos. O Espírito ele está disponível para todos, 100%. A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Então eu tenho 100% do Espírito, você também tem, sabe, nós temos 100%. Aí você vai dizer, mas pastor, por que tem gente que flui mais em milagres e outros menos? Por que tem gente que flui mais no sobrenatural e outros menos? A verdade, queridos, é que o Espírito nós temos 100%, mas tem a medida da fé de cada um. E aí é de acordo com a medida que tem da fé que tem o fluir. E tem momentos que nós precisamos trabalhar a nossa fé. Tem momentos que nós precisamos fazer crescer a nossa fé. A fé, ela vem pela palavra de Deus. A gente precisa se apropriar da palavra e falar, não, se a palavra diz, então eu creio, mesmo que em determinados momentos não aconteça. Como eu ensinei, tem momentos que Deus faz o milagre, tem momentos que Deus precisa do homem para fazer o milagre, e tem momentos que não faz o milagre. Isso está dentro da soberania dele. Tem momentos que não faz milagres. Mesmo orando, mesmo fazendo, mas tem momentos que não faz. E quantos já perceberam isso? E aí quando não faz, a gente entra em crise. E a gente diz, mas não pode. E aí isso gera incredulidade, vocês estão entendendo? Porque vamos ser bem sinceros, o que não aconteceu mexe muito mais com a gente do que às vezes aquilo que aconteceu. Eu vivo milagres. Meu filho é um milagre. Nasceu com 1,6 kg, problemas, foi para a UTI, ficou 29 dias, a previsão era 90 dias. A gente vive milagres. Agora presta atenção, Deus diz, leve somente um bordão. Quando Moisés pega de novo, a Bíblia diz que se transforma em vara. Agora o coração de Moisés está preparado. Dentro disso, queridos, a partir do momento que ele pega, Deus diz, leve esse cajado por onde você for, porque é com esse cajado que você vai operar os sinais. O que é o cajado para nós hoje? Não é um pedaço de pau que a gente vai sair andando todos os dias na rua. Cajado é símbolo na Bíblia de autoridade. Jesus, ele diz, vocês vão de 2 em 2 e a mesma autoridade que está sobre mim, ela está sobre vocês. Eu vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você entende? Você tem um cajado de autoridade na sua mão. E eu te digo sim, em nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, as coisas sim podem mudar à sua volta. Mas tem momentos, queridos, que as coisas não acontecem. E quando as coisas não acontecem, a gente tem a tendência de questionar tudo e, infelizmente, se escandalizar de Jesus. Chegou um momento que João Batista entra em crise. Quando João Batista entra em crise, ele manda 2 pessoas, 2 dos seus discípulos, perguntarem para Jesus se Jesus era ele mesmo. Ele estava em crise. E aí Jesus dá a resposta para ele, os cegos continuam vendo, os cativos continuam sendo livres, os enfermos continuam sendo curados. Mas aí Jesus fala algo fortíssimo. Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Lembra que em Nazaré ficaram escandalizados dele? E ali ele não pôde operar milagres.
Nós não queremos ser aqueles que ficam escandalizados, mesmo que tenha momentos que não aconteça. Sabe, queridos, a vida aqui é difícil, sim. E a gente precisa conversar com franqueza sobre milagres. Milagres, eles acontecem. Mas deixa eu te dizer, tem momentos que não acontecem. Você acha que é fácil para o pastor de vocês hoje ter um culto de milagres aqui, sendo que perdeu o pai durante a semana? E essas coisas acontecem. Mas tudo é a maneira como nós olhamos. Tem um milagre de salvação tão sobrenatural que aconteceu essa semana. E se eu olho dessa forma, isso gera fé. Se eu olho com o questionamento humano, isso vai gerar incredulidade. Vocês estão entendendo? A chave é a maneira como nós vemos. Eu vi o seu Milton, né? Eu vi o seu Milton, queridos, no começo desse mês. Eu estava no culto. Eu vi ele tocando aquela gaita, diante daquela igreja inteira de Londrina. Eu cheguei em casa falando com a minha esposa, eu chorei tanto naquele momento, eu fui tão impactado. Eu saí dali, fui jantar com o pastor Davi, e falei, pastor Davi, seu Milton completou a carreira dele. Sabe, é muito melhor eu olhar para toda uma história e perceber um milagre, e agora ele está salvo, e isso gerar fé em meu coração, do que simplesmente a gente olhar para as coisas humanas. A verdade é que os pensamentos de Deus às vezes são mais altos do que o nosso. Nós não entendemos o que é salvação. Nós não entendemos. A verdade é que tem momentos que Deus não cura, que Deus não faz, mas o que importa para Jesus e para aquela pessoa é que ela está salva. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas às vezes quando nós não vemos, aí nós oramos e dizemos, mas Deus, isso gera incredulidade. Que esta noite o Senhor possa tirar toda a incredulidade do seu coração. Que você não caia na tentação de viver uma vida somente natural. Que você possa decidir, eu viverei uma vida sobrenatural. Sabe, tem momentos que não acontece, mas tem momentos que acontece. O meu Deus continua andando por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos. Termina essa mensagem, queridos, contando um testemunho bem rápido. Nós passamos uma situação muito difícil dentro da nossa casa. O meu sogro, um homem novo, forte, meu sogro era maior do que eu. De repente, por causa de um tumor, tivemos que correr com ele para Curitiba, fez uma cirurgia, teve um erro médico na cirurgia. Ele voltou cego. Os médicos, quando foram tirar o tumor, cortaram o nervo óptico dele. E foi muito difícil isso para nós. A partir do momento que ele ficou cego, ele ficava em uma cama, porque uma coisa é um cego de nascença. Outra coisa é uma pessoa já com 50 e tantos anos, e ele ficar cego. Ele não sabia como proceder, então ele ficava geralmente em cima de uma cama. E quantas vezes eu passava lá na casa do meu sogro, colocava a mão na cabeça dele, e dizia, seu Miro, o senhor vai enxergar. E ele dizia, Eclis, quando eu enxergar, eu vou subir no púlpito, eu vou contar para todo mundo que Deus me curou. E quantas vezes eu fui na casa do meu sogro. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Eu já estive em reuniões que cegos foram curados. Eu já estive em reuniões que eu vi paralíticos andarem. Eu já vi com os meus próprios olhos. Eu sei que Deus faz. E aí, queridos, eu orei quantas vezes por ele. E a verdade é que a situação dele foi se complicando, foi para hemodiálise, até que chegou o dia que meu sogro não resistiu. Meu sogro faleceu, e quando meu sogro faleceu, eu confesso aos irmãos que eu entrei numa crise e eu comecei a dizer, eu não vou mais orar por enfermos. Sabe, porque a gente se sente como se você não tivesse o cajado na mão, como se você não tivesse autorizado. A gente olha para isso e diz, mas se Deus não fez na minha casa, quem sou eu para ficar falando que Deus cura diante dos outros? E a verdade é que a gente entra em crise. Alguém já passou por uma crise assim? Eu entendo o seu coração. E aí, quantas vezes eu ia lá, orava, e eu via fé. E se simplesmente falar que eu não tinha fé, eu não consigo aceitar isso. Porque eu sei que ele tinha, e eu sei que eu também tinha. Mas não aconteceu. E eu sei que tem planos maiores do Senhor.
E quando eu peguei e falei para Deus, Deus, eu já não me sinto mais um pregador de milagres, mesmo vendo muitos milagres. Já vi no meu ministério curas maravilhosas. Uma vez uma criança surda, nós oramos e ela começou a ouvir. Já vi tantas coisas, queridos. Mas naquele dia eu entrei em crise. Entrei mesmo. E eu dizia para Deus, Deus, eu não oro mais. Porque se o Senhor não fez na minha casa. De repente, queridos, num momento de oração, eu sei que talvez não explique, mas sabe aquelas palavras que vêm de Deus, que o que importa é que explica para a gente. Às vezes para os outros não vai explicar, mas explica para a gente. Sabe, não tenha medo de perguntar um porquê para Deus. Tem coisas que Deus vai falar somente ao teu coração, e você estava inserido naquela situação. Não tenha medo, Deus responde. Deus sabia que eu estava em crise, Deus sabia que eu não queria mais orar pelos enfermos, e quando eu fui falar tudo isso diante dele, Deus me falou algo ao coração que é inesquecível. Deus falou, Eclis, teu sogro está aqui comigo, e ele está enxergando. No céu não tem cegueira. E aquilo, Deus encheu meu coração, e eu falei, Deus, a verdade é que os teus planos são maiores. Eu estava preocupado com a vida aqui, que é tão passageira, mas numa eternidade eu vou encontrar o meu sogro. E aquilo serviu de acalento para minha alma. Deixa eu te dizer algo esta noite, em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas crises relacionadas a milagres. Nós vivemos uma pandemia que foi tão difícil. Eu não sei quais são a sua crise. Eu não sei se de repente você olhou para dentro da sua casa e disse assim, puxa, mas eu não vivi na minha casa. Mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, pega o teu cajado mais uma vez na mão hoje. Jesus disse, para você cumprir a tua jornada, para você cumprir o propósito, não se preocupe com as outras coisas, se preocupe somente em ter o cajado na mão. Eu vejo algumas pessoas que você era tão intenso relacionado a milagres, você era tão intenso com relação à oração, você era tão intenso com relação à busca, mas de repente o dia a dia vai consumindo a gente, parece que o fogo vai diminuindo no nosso coração. Esta noite eu vim em nome de Jesus para te dizer, pega o teu cajado na mão mais uma vez, porque Deus ainda quer te usar. Pega o teu cajado na mão mais uma vez e incendeia teu coração. Pega o teu cajado, porque o nosso Deus continua operando milagres. Eu vos dou toda a autoridade. O bordão é uma palavra. A palavra é em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. Jesus continua andando por toda parte fazendo bem. Se coloque em pé nessa hora. Eu quero que você comece a orar. Comece a orar em línguas. Existe uma presença doce de Deus sobre nós. Cajados que tinham sido colocados no canto da casa, cajados que tinham sido deixados no meio da jornada, Deus está te dando a oportunidade de você pegar o seu cajado de novo essa noite. Não é porque um dia não aconteceu que nunca mais vai acontecer. Deus continua operando milagres. Eu sinto essa noite, Deus está querendo incendiar os corações de novo. Sabe, eu vejo pessoas que tinham dons de cura, mas faz muito tempo que você não coloca a mão sobre o enfermo, talvez por causa de momentos que coisas não aconteceram. Essa noite a sua fé será restaurada. Esta noite algo está vindo sobre você. Tudo que veio para tentar acabar com você, abafar a sua fé, esta noite eu sinto um sopro de Deus vindo sobre essa casa. Comece a orar, comece a orar. Comece a dizer, Deus, toca-me, enche o meu coração de fé mais uma vez. Eu profetizo milagres de provisão. Não se preocupe com o pão, não se preocupe com o saco de viagem, não se preocupe com dinheiro no cinto, se preocupe em viver uma vida sobrenatural.
Nós não queremos uma igreja que vai viver somente o natural. Eu declaro: a tua segunda será sobrenatural, a tua terça será sobrenatural, a tua semana será sobrenatural. Eu declaro provisão vindo de uma maneira sobrenatural. Eu profetizo milagres, milagres, milagres. Eu não posso perder esse momento. Eu preciso orar com pessoas que você está dizendo: pastor, por causa de situações, realmente eu tinha largado o meu bordão, mas esta noite Deus está falando comigo. Eu quero voltar a viver uma vida sobrenatural. Eu preciso que você saia do seu lugar bem rápido. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está sentindo: eu preciso pegar o cajado na mão. Vamos adorar Jesus. E à medida que adoramos Jesus, você vai falando com Ele. Você está pegando o cajado de novo. Peço à igreja que estenda as mãos para cá. Existe algo novo vindo sobre nós.